Brasil não conhece a Amazônia, no limite a própria Amazônia não conhece a Amazônia, e não que eu conheça tanto assim a Amazônia, até porque não é fácil conhecer a Amazônia é gigante. Quando a gente está falando da Amazônia legal, estamos falando de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, mesmo quando a gente está falando do bioma Amazônia, estamos falando, se fosse um país, seria o 6º país do mundo, então é uma região gigante. Então o fato de a gente aprofundar essa conversa cria a oportunidade de quanto mais as pessoas conhecerem, mais elas vão poder contribuir para soluções, sejam de geração de riqueza para a população local, sejam de preservação ambiental, sejam de melhor uso de todo o bioma e da biodiversidade principalmente que a gente tem aqui na Amazônia. Enfim, então eu acho que é absolutamente fundamental. Para mim é um prazer e uma honra poder participar de um evento assim. Ele é gigantesco por vários aspectos. Para começar, quando a gente considera a participação da região amazônica no PIB brasileiro, a gente vê um crescimento sustentado importante dessa participação. Primeira vez que eu vim para cá, que foi em 1996, de lá para cá, essa participação cresceu de pouco mais de 5,5% do PIB para mais de 10% hoje. Ela praticamente dobrou. Isso significa o seguinte: a economia da região amazônica vem crescendo o dobro do resto do Brasil. E vai continuar a crescer o dobro, porque, em primeiro lugar, a gente ainda tem uma densidade populacional muito pequena comparada com o resto do Brasil, 1/4 mais ou menos do resto do Brasil. Em segundo lugar, as oportunidades geradas por todo o que eu chamo o ecossistema que vem da floresta são gigantescas. E num momento, que eu diria de 3 anos para cá, depois da pandemia, onde o Brasil e o mundo estão se voltando cada vez mais para questões, sim, ligadas a temas ambientais, a questões de sustentabilidade, eu diria com S maiúsculo, porque vai além do ambiental, e eu não vejo nenhum outro lugar no Brasil, nem no mundo, que tem melhores condições de aproveitar esse interesse crescente do que a região amazônica. Eu não tenho dúvida nenhuma e eu iria mais longe. Eu acho que o importante é encontrar as formas de garantir que o lucro e a sustentabilidade um reforcem o outro. E há vários instrumentos para fazer isso. Um deles é o crédito de carbono. O crédito de carbono sozinho não vai ser a solução que vai fazer com que isso aconteça. Mas o que o crédito de carbono pode fazer é viabilizar coisas onde hoje, talvez, só olhando para lucro, sem ele, não aconteceriam, e somado com o crédito carbono, elas passam a ser viáveis. Então, sim, eu acho que o crédito carbono é uma parte fundamental da solução, mas eu não acho que a gente pode olhar só para isso, porque o crédito carbono existe exatamente para reforçar coisas que hoje talvez ainda não tenham economicamente essa sustentabilidade, mas que virão a ter. E isso, diga-se de passagem, é a regra de toda nova atividade econômica que surge. Para dar um exemplo concreto, quando a gente fala de energia eólica ou de energia solar, quando elas surgiram, elas eram fontes de energia muito mais caras que as outras. Hoje, elas são mais baratas, além de serem sustentáveis. E elas puderam se desenvolver porque, inicialmente, houve mecanismos de financiamento para compensar esses investimentos. E é exatamente isso que eu digo que o crédito carbono pode fazer para muita coisa que está associada, eu diria para praticamente tudo que está associado à floresta. Para começo de conversa, elas têm que participar dessas soluções, porque eu acho que seria até uma arrogância, uma prepotência minha, com conhecimento de Amazônia que é limitado, chegar aqui achando que eu tenho todas as respostas. Eu não acredito que eu tenho isso. O que eu acho que eu tenho é alguns caminhos. O primeiro caminho é que ele tem que passar por fortalecimento de educação. Gente melhor preparada e mais bem informada consegue ter ideias que não teriam se não tivessem isso. Segundo, a gente precisa ter discussão dos temas, que é o que eventos assim fazem. Porque não adianta, a pessoa pode ser brilhante, mas se ela não está pensando naquilo, não vai surgir uma resposta para aquilo. Terceiro, mentalidade de inovação. O que eu quero dizer é que se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez, a gente vai continuar a ter os mesmos resultados que a gente sempre teve. A gente precisa buscar caminhos novos, caminhos diferentes. Idealmente, e isso é o que eu acho que muitas vezes pode ajudar, se a gente achar de experiências outras externas, casos de sucessos que podem de alguma forma serem copiados e testados aqui, melhor. Mas muitas vezes não dá. Você vai ter que testar algo novo. E eu acho que essa é a palavra, testar. Começar pequeno, experimentar, muita coisa não vai dar certo e tá tudo bem.
Inovar é isso, é experimentar e descobrir que aquele não era o caminho. O Thomas Edison tinha uma frase que eu adorava, que falavam que ele falhou não sei quantas vezes até chegar na lâmpada. Ele falava, não, eu só aprendi centenas e centenas de caminhos que eu sei que não dão certo. E a partir daí ele acabou chegando num caminho que mudou a vida como todos nós vivemos, porque foi por conta da lâmpada que vem a rede elétrica, por conta da rede elétrica vem os eletrodomésticos, depois os eletroeletrônicos, aí vem o computador, aí vem o celular, aí vem a inteligência. Nada disso teria acontecido se ele achasse que aquilo era uma falha, um erro, um defeito. Então, é importante essa mudança de mentalidade, eu diria mais do que nada. Tem algumas coisas que me parecem claras e outras não. As que me parecem claras é inovação ligado à agregação de valor em produtos que são originários da Amazônia. Então o que significa isso? Vai desde frutos amazônicos que em geral não se encontram em outros lugares. Isso é uma coisa. Essa região é muito rica porque ela é única. Ela tem coisas que você não... E o que eu acho é, quando você faz mais do mesmo, você é commodity. Commodity é uma palavra que no fundo só quer dizer que é tudo igual. Mas ser tudo igual significa que o seu valor é baixo, porque é igual a qualquer coisa. O que eu acho que tem valioso aqui está ligado exatamente às diferenças culturais, mas mais do que nada. Quando a gente fala eu falei de frutos, mas vai muito além disso. A gente vê, uma das coisas que precisa ser super bem explorada, e eu diria mais explorada aqui, porque eu vejo começando a explorado mais longe, é a parte que está relacionada a toda a biodiversidade para a pesquisa da parte de fármacos. Isso está acontecendo cada vez mais, e que bom, mas me parece que a parte do que está sendo estudado na região ainda é menor do que o que está sendo estudado sobre isso fora da região. Isso é uma das coisas que eu acredito que provavelmente precisam mudar. Perfeito. Eu acho que uma das coisas que nós no Brasil em geral fazemos mal é comunicar o que a gente já faz. Particularmente com relação a toda a parte ambiental, eu acho que a gente faz pessimamente mal. A maior parte dos brasileiros e a maior parte dos estrangeiros acreditam que a gente está acabando com a floresta. Essa é a verdade. E por que eles acreditam nisso? Primeiro, porque sim, e a gente não deve negar, e deve combater tudo que existe relacionado ao desmatamento, só que a proporção é completamente diferente do que está na cabeça das pessoas. E isso é por falta de informação. Então a gente precisa levar a informação, as pessoas precisam conhecer a realidade. Porque senão há grupos com interesses distintos que usam isso para protecionismo, por exemplo, em relação ao agronegócio brasileiro, enfim. Então o que a gente tem que fazer no fundo é reforçar a comunicação do que é verdade, porque isso é outra coisa. No mundo de hoje, comunicação mentirosa, ela não se sustenta. A comunicação tem que ser verdadeira, mas sendo verdadeira, ela precisa ser contada, porque se não for contada, as pessoas não sabem. Esse para mim talvez seja a parte mais fácil. Mais fácil não de transformar em aproveitamento, não, mas estrategicamente falando, a mais óbvia. Porque o que a gente tem é que só a região degradada da Amazônia, e só uma parte da região degradada da Amazônia, que, antes de mais nada, não passo para trás. Então a gente já tem a região degradada. Muitas vezes, a maior parte das vezes, degradada e pessimamente utilizada do ponto de vista de geração de resultado econômico. Se você simplesmente usar melhor estas áreas, área que hoje, que foi degradada para colocar pecuária extensiva, tem meia dúzia de gado solto por ali, acabou com a floresta e não gera riqueza, ou gera uma quantidade de riqueza muito baixa, muito pequena. O que a gente precisa fazer é aumentar a produtividade disso aqui. Para mim, a parte mais óbvia que me parece é a gente usar isso aqui principalmente para a parte de piscicultura, porque quando a gente considera por área a geração de proteína animal que consegue ser gerada via piscicultura, é disparada maior, só que tem uma necessidade, água, que no caso do bioma amazônico, está aí, está disponível, e que, diga-se de passagem, isso é uma exceção no mundo, a grande dificuldade, isso é verdade para a produção de alimento como um todo, tá? O grande problema é água, aqui não. A gente precisa usar isso muito melhor. Você junta isso com a disponibilidade de água, com o bioma degradado, aí me parece uma oportunidade que precisa ser... De novo, como é que a gente monta estrutura para fazer isso? Muitas vezes, na largada, isso ainda não é economicamente viável. Por quê? Custo de transporte, o que você vai precisar fazer para viabilizar isso aqui?
se for usar o caso da piscicultura que eu estou citando, a primeira coisa é que vai ter que ter um investimento gigante para você conseguir estocar, e a gente está falando de frigorífico, toda essa parte do que vai ser gerado. Segundo, você tem que fazer toda a parte de transporte, que tem suas vantagens e desvantagens, porque, por um lado, o transporte fluvial é muito mais barato que o rodoviário, por outro, muitas vezes, em determinadas situações, ele passa por mais complicações. Então você vai ter que preparar toda essa cadeia de logística para funcionar. O que eu acho é que precisa se estudar a fundo como se montar esse ecossistema e, uma vez vistos os gargalos do ecossistema, como eventualmente você cria formas de financiamento que viabilizem para que esses gargalos deixem de existir. Aí todo o resto acaba acontecendo naturalmente. Eu acho que a primeira coisa que falta é o Brasil conhecer a Amazônia. E para isso eu acho que falta a Amazônia se comunicar para o resto do Brasil. A maior parte dos brasileiros não tem a mais pálida ideia do que é a realidade da Amazônia, principalmente porque eu usei realidade no singular, mas são realidades muito distintas. Se você for pegar entre os diferentes estados, as realidades já são completamente distintas. Se você for pegar entre a realidade do que é a população urbana e a população de fato que vive na zona da floresta amazônica, já é mais distinta ainda. Então, a primeira coisa que eu acho que falta é precisa comunicar para dentro. Uma vez comunicado para dentro, eu não consigo ver que não vai ter muita gente vendo o tamanho do potencial. A partir daí vão começar a surgir muitas coisas e aí a gente começa a espalhar isso com mais força para fora. Porque hoje o que eu vejo, o que eu sinto, é que muitas vezes o interesse do estrangeiro e muitas vezes o conhecimento do estrangeiro é maior do que talvez do brasileiro médio. Isso é a primeira coisa que a gente precisa mudar. Eu contei essa história aqui na minha palestra, quer dizer, a primeira vez que eu vim para cá em 1996 e que entrei na floresta junto com meu irmão, meu primo e um indígena, esse indígena, a mãe era de uma tribo, o pai de outra, eram as duas línguas originárias dele, português era uma língua estrangeira para ele, aprendida depois, não era uma língua nativa, com um detalhe, ele falava melhor francês, inglês e alemão do que português, por uma razão muito simples. Vinha mais turista francês, inglês e alemão do que brasileiro. E é isso a primeira coisa que precisa mudar. A gente precisa fazer o brasileiro se interessar pela Amazônia. Para mim é o primeiro passo. Exatamente isso. Quer dizer, enquanto a gente está vendo dicotomia entre cuidar da floresta, cuidar da economia e cuidar das pessoas, não tem solução. Porque todas as soluções que a gente vai ver dessa forma, elas são soluções precárias. Porque é o equivalente de alguém, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha saúde física, vou cuidar do meu trabalho e, portanto, do meu bolso, ou vou cuidar da minha cabeça? Se eu tiver que falar para cuidar de um, eu preciso acabar com os outros, eu perdi de qualquer jeito, eu já perdi. Então, para mim, o primeiro passo é como a gente cria condições para soluções que são integradas. E para mim a resposta disso tem que ter uma cabeça que é a riqueza no sentido da oportunidade está na floresta, portanto ela precisa ser preservada e explorada no bom sentido dessa riqueza. Segundo, essa riqueza precisa de alguma forma se converter em melhora de condição de vida da população local. E é por isso que eu falava que não dá para alguém de fora chegar querendo trazer todas essas respostas, porque muito de quem vai saber dizer como é que isso de fato vai beneficiar a população local é quem já está aqui. O que está faltando? O que faz diferença? O que precisa? Posso achar, mas quem conhece, quem sabe, não sou eu. E aí é que eu vejo esse tripé. Tem uma parte que é população local cada vez mais entendendo essa realidade e conhecendo a sua como ninguém conhece, cada vez mais bem preparada via educação, somando com o que a gente tem do resto do Brasil, vendo oportunidade, trazendo coisa e falar, não, essa sim, essa não, essa eu quero, essa não, essa faz sentido, essa não, e com essa floresta aqui no meio, literalmente, que é isso aqui precisa estar forte porque é isso que está alimentando todo esse resto que vai acontecer. Falar é mais fácil do que fazer, mas é absolutamente viável. É questão de planejamento e ação.